Neste vídeo falaremos sobre a operação mais arriscada que os Estados Unidos está prestes a executar na América Latina e sobre o prazo fatal que transforma essa missão num jogo mortal contra o tempo. Nas últimas 48 horas, a inteligência americana interceptou uma comunicação que mudou tudo. A Rússia está enviando para a Venezuela o sistema de defesa antimíssil S-400, considerado o mais letal do mundo. E uma vez instalado, qualquer operação americana em território venezuelano se tornará praticamente impossível. É por isso que o Pentágono ativou a SEAL Team 6 com uma missão sem precedentes: eliminar Nicolás Maduro antes que essa janela se feche para sempre. O nome da operação? Decapitation Strike. E o prazo? Apenas 72 horas. Mas antes de avançarmos, é preciso deixar um ponto claro. Grande parte do que vou revelar aqui ainda está em andamento, e muitos detalhes operacionais permanecem classificados. Mas com base na inteligência disponível, nos movimentos militares observados e na história da própria SEAL Team 6, é possível reconstruir como essa operação está sendo desenhada e por que ela representa o cenário mais perigoso que os Estados Unidos enfrentaram na América Latina desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Mas começando pelo básico. O que torna a SEAL Team 6 tão especial e por que essa unidade foi escolhida para uma missão dessa magnitude? A SEAL Team 6, oficialmente conhecida como Grupo de Desenvolvimento de Guerra Naval Especial, ou DEVGRU, nasceu em 1980 numa época de profunda humilhação para os Estados Unidos. Refiro-me ao fracasso da Operação Eagle Claw, a tentativa desastrosa de resgatar reféns americanos no Irã, que terminou com helicópteros destruídos no deserto e 8 militares mortos. Foi o comandante Richard Marcinko, um veterano vietnamita conhecido por seu temperamento explosivo e métodos nada convencionais, quem recebeu 6 meses e um orçamento ilimitado para criar a unidade de contra-terrorismo mais letal do mundo. O nome, SEAL Team 6, foi escolhido propositalmente para confundir a inteligência soviética, fazendo-os acreditar que os Estados Unidos tinham mais equipes SEAL do que realmente possuíam. A seleção é considerada a mais brutal das forças especiais americanas. Dos cerca de 2.000 SEALs ativos na Marinha, apenas cerca de 300 conseguem entrar na Team 6. O processo envolve não apenas resistência física extrema, mas capacidade de tomar decisões sob pressão, criatividade tática e algo que os instrutores chamam de conforto com o caos. Mas foi em 2 de maio de 2011 que a SEAL Team 6 entrou definitivamente para a história. Naquela noite, 23 operadores invadiram um complexo fortificado em Abbottabad, no Paquistão, e eliminaram Osama Bin Laden, o homem mais procurado do mundo. A missão durou 38 minutos. Nenhum americano foi morto, e provou ao mundo que não existe lugar no planeta onde os Estados Unidos não possam chegar. Desde então, a Team 6 executou centenas de missões classificadas no Afeganistão, Iraque, Síria, Somália e Iêmen. Mas a Venezuela representa um desafio completamente diferente. E aqui é onde entra o sistema S-400. O S-400 Triumph não é apenas um sistema de defesa antiaérea, é uma fortaleza eletrônica capaz de detectar e destruir qualquer coisa que voe num raio de 400 quilômetros. Helicópteros de assalto, abatidos antes de cruzar a fronteira. Aviões furtivos, rastreados e neutralizados. Até mísseis de cruzeiro disparados de navios americanos podem ser interceptados. A Rússia já instalou o S-400 na Síria em 2015, e desde então a Força Aérea Americana teve que redesenhar completamente suas operações na região. Na Turquia, a simples compra do sistema em 2019 causou uma crise diplomática que resultou na expulsão do país do programa de caças F-35. E agora, pela primeira vez, esse sistema está vindo para a América Latina. Segundo fontes da inteligência americana, 2 navios de carga russos partiram do porto de Novorossiysk, no Mar Negro, há exatos 11 dias. Eles transportam não apenas os lançadores de mísseis S-400, mas também radares de busca de longo alcance, centros de comando móveis e uma equipe de 250 técnicos militares russos que ficarão responsáveis pela operação do sistema. A rota planejada passa pelo Mediterrâneo,
cruza o Atlântico e tem como destino final o porto de La Guaira, na Venezuela. E de acordo com cálculos do Comando Sul dos Estados Unidos, esses navios chegarão em território venezuelano em exatamente 72 horas. É por isso que o relógio está correndo. Uma vez que o S-400 esteja instalado e operacional, eliminar Maduro se tornará exponencialmente mais difícil, mais caro em vidas americanas e potencialmente impossível sem uma guerra total que ninguém quer. Mas há um segundo fator que torna essa janela ainda mais crítica: a inteligência interna. Fontes próximas ao regime revelaram que um general de alto escalão das Forças Armadas venezuelanas, cuja identidade permanece protegida, ofereceu aos Estados Unidos algo inestimável: a localização exata de Maduro durante uma janela de vulnerabilidade de 4 horas. Mas essa janela só existe antes da chegada dos russos. Depois disso, Maduro será transferido para um bunker subterrâneo sob proteção direta de técnicos militares russos, tornando qualquer operação americana um ato de guerra direto contra Moscou. É agora ou nunca. Então, como exatamente os Estados Unidos planejam executar o impossível em menos de 3 dias? A Operação Decapitation Strike está sendo coordenada pelo Comando de Operações Especiais Conjuntas, ou JSOC, a mesma estrutura que planejou a eliminação de Bin Laden. E embora muitos detalhes permaneçam classificados, movimentos militares observados nas últimas 48 horas revelam a escala do que está por vir. Primeiro, a força de assalto. A SEAL Team 6 destacou para a região uma célula de aproximadamente 24 operadores, divididos em 3 equipes de assalto de 8 homens cada. Eles estão baseados atualmente no navio USS Bataan, um navio de assalto anfíbio posicionado a 80 milhas náuticas da costa venezuelana. Segundo, a aviação. O 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais, os lendários Night Stalkers, trouxe para a região 6 helicópteros MH-60M Black Hawk, modificados especialmente para missões de alto risco, equipados com sistemas de guerra eletrônica, tanques de combustível expandidos e capacidade de voo a baixíssima altitude para evitar detecção por radar. Terceiro, a cobertura aérea. 4 caças F-22 Raptor de 5ª geração foram deslocados da base aérea de Homestead, na Flórida, para garantir superioridade aérea absoluta durante a janela de operação. Esses caças são invisíveis aos radares venezuelanos e podem eliminar qualquer caça Su-30 venezuelano antes mesmo dele decolar. Quarto, guerra eletrônica. 2 aviões EA-18G Growler estão em órbita 24 horas por dia sobre o Caribe, prontos para cegar todos os radares venezuelanos no momento exato em que a operação começar. Quinto, e talvez o mais importante, inteligência em tempo real. 3 satélites espiões foram reposicionados sobre a Venezuela para fornecer vigilância contínua do alvo. E fontes indicam que agentes da CIA infiltrados em Caracas já marcaram rotas de exfiltração e desabilitaram sistemas de segurança em pontos críticos da cidade. Tudo isso para criar uma janela de apenas 47 minutos, onde a SEAL Team 6 poderá entrar, eliminar o alvo e sair antes que o regime venezuelano ou seus aliados russos possam reagir. Então, como será a noite mais perigosa da América Latina em décadas? De acordo com a inteligência disponível, a operação acontecerá num período conhecido como Hora de Deus, entre 2h30 e 4h da madrugada, quando a vigilância humana está no seu ponto mais baixo devido ao ciclo circadiano natural. Fase 1. Preparação do campo de batalha. H 30 minutos. 30 minutos antes do assalto principal, agentes da CIA em Caracas executam sabotagens coordenadas. Transformadores elétricos em 3 bairros estratégicos são desabilitados, mergulhando áreas-chave da cidade na escuridão. Não é um apagão geral que causaria alarme imediato, mas cortes técnicos suficientes para degradar sistemas de câmeras e comunicações. Simultaneamente, os aviões IA-18G Growler ativam seus sistemas de guerra eletrônica, começando a interferir sutilmente nas frequências de rádio militares venezuelanas. Não é um bloqueio total ainda. Isso seria detectado. É uma degradação progressiva que fará as comunicações falharem nos momentos críticos. Fase 2. Infiltração. H 15 minutos. Os 6 helicópteros Black Hawk decolam do USS Bataan,
e voam a apenas 50 pés acima das ondas do mar. Essa altitude extremamente baixa os mantém abaixo do horizonte de detecção dos radares costeiros venezuelanos. Eles entram no espaço aéreo venezuelano, não pela rota esperada, mas por um corredor aéreo sobre o Parque Nacional Guaraíra-Repano, onde montanhas bloqueiam naturalmente a detecção por radar. A velocidade é mantida em 140 nós, rápida o suficiente para cumprir o cronograma, lenta o suficiente para evitar assinaturas térmicas que possam ser detectadas por sistemas russos de alerta. Fase 3. Assalto ao alvo. K-hora. De acordo com o general desertor, Maduro estará numa residência fortificada no bairro de Cebucán, em Caracas, onde recentemente instalou um bunker privativo. A escolha desse local não é acidental. Está a apenas 7 minutos de voo da costa, reduzindo o tempo de exposição da força americana. 2 helicópteros pousam no telhado do edifício. Simultaneamente, 2 outros helicópteros lançam operadores que fazem rapel diretamente nas varandas dos andares superiores. Os 2 helicópteros restantes permanecem em órbita, fornecendo fogo de supressão caso a guarda presidencial reaja. A partir deste momento, os SEALs têm exatos 12 minutos para localizar e neutralizar o alvo antes que reforços militares venezuelanos possam organizar uma resposta coordenada. Usando visores noturnos de última geração, explosivos de precisão para abrir portas blindadas e inteligência fornecida pelo informante interno, a equipe de assalto avança andar por andar. A ordem de operação é clara: neutralizar guardas, localizar Maduro, confirmar identidade através de biometria facial em tempo real, transmitida via satélite para o JSOC. O protocolo é eliminação no local. Não há tempo nem capacidade logística para a captura e extração de um alvo vivo. Esta não é uma missão de prisão. É uma operação de decapitação. Fase 4. Exfiltração. H+12 minutos. Uma vez o alvo neutralizado, a equipe tem 4 minutos para retornar aos helicópteros e decolar. Neste momento, os Growlers ativam guerra eletrônica total, cegando completamente os radares venezuelanos e bloqueando todas as comunicações militares. Os helicópteros não retornam pela mesma rota. Voam para o norte, diretamente sobre o Mar do Caribe, onde caças F-22 Raptor formam uma barreira eletrônica e cinética entre eles e qualquer perseguição. Em 23 minutos após deixarem o USS Bataan, os SEALs estão de volta ao navio. A operação está completa. Fase 5. Negação plausível. HU por 30 minutos. Este é talvez o componente mais crítico. Nas primeiras horas após a operação, os Estados Unidos negarão categoricamente qualquer envolvimento. Diplomatas americanos expressarão preocupação com a instabilidade na Venezuela, mas alegarão não ter conhecimento dos detalhes. Simultaneamente, a CIA ativará uma operação de informação planejada há meses. Fontes anônimas em Miami revelarão que foi uma facção dissidente das próprias Forças Armadas venezuelanas que executou um golpe interno contra Maduro. Documentos forjados, gravações de áudio e até testemunhas preparadas reforçarão essa narrativa. O objetivo não é enganar a Rússia ou a inteligência venezuelana. Eles saberão a verdade. O objetivo é criar ambiguidade suficiente para evitar que a situação escale para um confronto direto entre potências nucleares. Mas aqui vem a pergunta que precisa ser feita. E se algo der errado? Operações especiais são, por natureza, missões de alto risco. E quando executadas em território hostil, contra um alvo defendido por forças militares e sob vigilância de uma potência nuclear rival, os riscos se multiplicam exponencialmente. Primeiro risco: inteligência comprometida. E se o general venezuelano que ofereceu a localização de Maduro for na verdade um agente duplo? E se for uma armadilha para capturar ou eliminar membros da SEAL Team 6, criando uma crise de reféns que forçaria os Estados Unidos a uma posição impossível? A história está repleta de operações de inteligência que eram boas demais para serem verdade, porque eram exatamente isso. Em 2009, 7 agentes da CIA foram mortos numa base no Afeganistão por um informante que supostamente ajudaria a localizar líderes da Al-Qaeda. O paralelo é assustador. Segundo risco: a reação russa. A Rússia mantém atualmente cerca de 400 técnicos militares e assessores na Venezuela.
Alguns deles estão integrados diretamente à segurança de Maduro. Se operadores russos forem mortos durante a operação, acidentalmente ou não, Moscou terá que responder. E Putin deixou claro em múltiplas ocasiões que considera a Venezuela um aliado estratégico e um parceiro no hemisfério ocidental. A Rússia não vai iniciar uma guerra nuclear por causa da Venezuela, mas pode responder de formas que escalam a tensão. Ataques cibernéticos massivos contra a infraestrutura americana, fornecimento de armas avançadas para adversários dos Estados Unidos, ou até operações de represália em locais onde forças americanas estão vulneráveis, como na Síria ou no leste da Europa. Terceiro risco, o vácuo de poder. Eliminar Maduro não resolve o problema da Venezuela. O regime chavista não é um culto de personalidade centrado numa única figura. É uma estrutura de poder envolvendo militares, políticos, empresários corruptos e cartéis de narcotráfico. Se Maduro for eliminado, quem assume? Diosdado Cabello, considerado ainda mais radical e com ligações profundas com o narcotráfico, um conselho militar que pode ser ainda mais repressivo, ou uma guerra civil entre facções rivais que transformaria a Venezuela numa Líbia sul-americana. E quarto risco, talvez o mais preocupante para os Estados Unidos internamente, a percepção pública. Operações especiais funcionam melhor na sombra. Mas eliminar o líder de uma nação, mesmo uma ditadura, é um ato que não pode ser facilmente ocultado ou negado por muito tempo. Como a comunidade internacional reagirá? Como países latino-americanos, já desconfiados da intervenção americana, responderão? E como o Congresso americano, sempre dividido em questões de política externa, lidará com uma operação que pode ser vista como assassinato patrocinado pelo Estado? Estes são riscos que os planejadores da operação conhecem e aceitam. Porque na avaliação fria do Pentágono, permitir que a Rússia instale o S-400 na Venezuela representa uma ameaça estratégica maior do que todos esses riscos combinados. No final, Operação Decapitation Strike não é apenas sobre eliminar Nicolás Maduro. É sobre uma verdade desconfortável que define a geopolítica do século XXI. Existe uma diferença entre poder e controle. Os Estados Unidos têm o poder para executar esta operação. A SEAL Team 6 tem a capacidade técnica, o treinamento e a experiência. A máquina militar americana pode criar essa janela de 47 minutos, onde o impossível se torna possível. Mas poder não é controle. Você não controla o que acontece depois. Não controla como aliados e adversários interpretam suas ações. Não controla as consequências de segunda e terceira ordem que se espalham como ondas através de um sistema geopolítico interconectado. E talvez seja por isso que, apesar de toda a preparação, toda a capacidade e toda a janela de oportunidade, a decisão final ainda não foi tomada. Porque na sala de situação da Casa Branca, a pergunta não é: podemos fazer isso? É: devemos fazer isso? E essa é uma pergunta para a qual nem mesmo a unidade de operações especiais mais letal do mundo tem resposta. O relógio continua correndo. Os navios russos continuam atravessando o Atlântico. E em algum lugar do Caribe, 24 operadores da SEAL Team 6 continuam esperando pela ordem que pode ou não vir. 72 horas. E contando.